multas de trânsito, carteira de habilitação bloqueada, suspensa. Entre em contato com a assessoria especializada. Propague, ao seu lado sempre. Atendimento 24 horas. A Arraso Espaço da Beleza oferece aos clientes o telebusca gratuito, com o melhor em produtos e serviços de beleza. Muito mais que um salão, ponto de encontro da beleza. Marque já o seu horário. Rua Machado de Assis, 731. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Propague Solução Globais em Negócios. Problemas com multas de trânsito? Carteira de habilitação bloqueada? Suspensa? Não fique sem dirigir. Atendimento 24 horas. 991 18 13 39. Rua Pernambuco, 777. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Com Fé é Possível. Obrigado a todos pelo carinho e as manifestações de apreço pelo trabalho de toda a nossa equipe. Esse programa é mantido pela Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, Propague Soluções Globais em Negócios e Arraso Espaço da Beleza. Também temos como empresas de apoio CB Imóveis e Moda Vírus. Você tem aí na tela o e-mail. Mande sua mensagem, assim estará nos motivando para a continuidade. Fique conosco. Hoje vou lhe explicar por que agora são outros 500. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Os cristãos em todo o mundo estão celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Por isso, nessa mensagem, quero compartilhar com você que agora são outros 500. Existe uma fascinante história da Bíblia que nos chega do passado, mas uma história também está acontecendo agora mesmo. A Bíblia está sendo lida, cantada, estudada, meditada, distribuída, traduzida e ensinada todos os dias, envolvendo milhões de pessoas em todo o mundo. Isso vem acontecendo porque a reforma provocou um profundo impacto na difusão da Bíblia. Vários foram os legados da reforma, mas 3 foram especialmente marcantes. Foco na proclamação da mensagem bíblica, comunicação da Bíblia de maneira compreensível, uso da tecnologia para anunciar a mensagem bíblica. Quero ler com você um texto que encontramos no livro de João. João, capítulo 1, que nos diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quando Jesus veio e começou a pregar o Evangelho, a
todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que não o aceitam, continuam na mesma, triste, sombria condição. Os séculos foram passando e a humanidade foi se desviando da verdade. Por isso, falar dos 500 anos da Reforma é uma celebração que merece nossa atenção pela grande relevância. Quero fazer algumas considerações. A contagem humana é até 10 e recomeça. 10 mais 1, 11, 10 mais 2, 12. Quando chega no 20, 20 mais 1, 21 e assim por diante. Já na contagem de Deus é até 7, o número da perfeição. 7 dias, 7 semanas, 70 semanas. 7 semanas na Bíblia fecham um período de 49 anos. A cada 49 anos era comemorado em Israel o ano da restituição. Esse último ano era para a pessoa, para a família ser restaurada e restituída de tudo o que perdeu. Era a entrada para o jubileu. Estamos em 2017 e nesse mês de outubro estamos celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Observe que são 10 ciclos de 50 anos. É algo grandioso para quem crê em Deus, entende e obedece à sua palavra. A Reforma Protestante mudou o mundo inteiro. Até então, as pessoas só ouviam e acreditavam no que se falava. Acreditavam naquilo que era anunciado, aquilo que o líder de uma igreja, de uma comunidade pregava, era aceito como puro e verdadeiro. Há 500 anos atrás, o mundo todo estava dominado com ensinos heréticos, coisas extraídas da opinião humana e não tiradas da palavra de Deus. No sul da Alemanha, um líder que pastoreava um grupo de pessoas começou a estudar diretamente da Bíblia e questionar. Quem era? Martinho Lutero. Nessa época, muitas distorções eram ensinadas para o povo. As pessoas criam no que era dito e nada podia ser comprovado, confirmado, porque as pessoas não tinham a Bíblia, por isso aceitavam sem restrições. A forma de cultuar a Deus era toda em latim. Ninguém entendia o que acontecia, mas criam. A pessoa que dirigia a reunião nas igrejas ficava de costas para o povo, porque não importava quem estava ou se estava. Diziam que o culto era para Deus e assim estava bom. Naquela época, vendiam-se as indulgências. Por exemplo, R$1.000 pagava os pecados do passado. Quem pagava R$5.000 pagava os pecados do passado e do presente. Se pagava R$10.000, pagava até os pecados do futuro. Mas se alguém tinha R$100.000, então pagaria os pecados até dos netos que haveriam de nascer, inclusive os pecados dos familiares mortos. Dessa forma, a igreja enriquecia materialmente, mas empobrecia espiritualmente. As indulgências eram um documento assinado pela máxima autoridade da igreja. Isso certificava o perdão para aquela pessoa ou família. Quando Lutero, líder em uma pequena cidade da Alemanha, teve acesso a alguns livros da Bíblia, ele começa a questionar. Questionava e avaliava também se estava num caminho bom. Quando um dos vendedores das indulgências passou pela região onde ele pregava, não venderam nada. Rapidamente ele foi questionado pela liderança da igreja, pois queriam saber o que estava acontecendo. Lutero começou a rebater os falsos ensinos apregoados por líderes religiosos. Lutero era um teólogo e cada entendimento novo que tinha, ele criava uma tese. Esse documento, então, era pendurado no mural, na porta do castelo de Wittenberg, para gerar um debate entre as pessoas. Ao todo, Lutero criou 95 teses defendendo a verdade.
Você consegue entender por que agora são outros 500? Lutero era obediente ao que mandavam ele também ensinar. Porém, no dia em que teve acesso à Bíblia, à luz de velas, leu: "O justo viverá pela fé." Tudo começou a mudar. Naquela época foi inventada a imprensa por Gutenberg, e assim como começaram a ser impressos os primeiros livros da Bíblia, também os questionamentos de Lutero foram se espalhando pelo mundo. Então o povo começou a ter acesso às traduções da Bíblia e a descobrir muitas coisas erradas que estavam sendo ensinadas. Nessa época, há 500 anos atrás, no mês de outubro, aconteceu esse fato histórico. A reforma consistiu num retorno à palavra, um retorno às escrituras sagradas. Isso mudou o mundo todo. Já parou para observar quais os países mais prósperos que temos naquela região? Alemanha, Inglaterra, Suíça, Reino Unido. Lutero propôs, com base em sua interpretação das Sagradas Escrituras, que a salvação não poderia ser alcançada pelas boas obras ou méritos humanos, mas tão somente pela fé em Jesus Cristo, único Salvador dos homens, sendo gratuitamente oferecida por Deus. Sua teologia defendia que apenas as Escrituras seriam fonte confiável de conhecimento da verdade revelada por Deus. Num instante ele declarou: "A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, não posso e não retratarei nada. Aqui eu permaneço. Eu não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém." Fico impressionado em pensar que Deus pode fazer o que quiser, mesmo com uma pequena igreja, desde que acreditem no que é verdade. Com fé em Jesus, você vencerá, mesmo que esteja nadando contra a correnteza. É isso que Deus está fazendo com cada pessoa que crê nas boas novas do Evangelho. Precisamos sempre voltar à simplicidade do Evangelho. Nós, humanos, complicamos muito as coisas. Quando nós voltamos à palavra de Deus, observamos facilmente os sinais bíblicos, tudo se cumprindo conforme a palavra de Deus. Pela Bíblia, acima de qualquer outro sinal, Israel é o relógio de Deus. Dentre as promessas cumpridas, uma das mais surpreendentes foi a criação do Estado de Israel. Compreenda isso. Os estudiosos, antropólogos, sociólogos afirmam que uma nação é desfeita, desmanchada em 200 anos. As pessoas se dispersam, se envolvem com outros costumes e língua de outra região e tchau. Mas o que aconteceu? Os judeus foram dispersos pelo mundo por quase 1.900 anos, humanamente sendo uma nação desfeita, aniquilada. Mas veja o que Isaías 66:8 nos diz. Quem já viu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer num dia só? Uma nação aparece assim num instante? Mas foi isto mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz os seus filhos. No dia 15 de maio de 1948, nascia o Estado de Israel, cumprindo a profecia feita por Isaías mais de 2.600 anos antes. E mais, quem Deus usou para isso? Um brasileiro. Um brasileiro foi usado na ONU para promulgar a criação do Estado de Israel, o nosso querido Oswaldo Aranha. Para Deus, não existem coincidências, tudo é planejado e executado. Hoje, Oswaldo Aranha é nome de rua em Tel Aviv, capital financeira de Israel. Aqui em Erechim, perto da Igreja Brasil para Cristo, temos a Praça Oswaldo Aranha e tantos outros monumentos. Temos grandes motivos para celebrarmos os 500 anos da Reforma Protestante.
Com os efeitos da reforma, hoje temos acesso direto à palavra de Deus. Ninguém consegue enganar a mim, nem a você. Eu creio na infalível palavra de Deus. E você, crê no que a Bíblia diz? Já leu a história de Abraão? O que me diz sobre um Jonas, fugitivo, sendo engolido por uma baleia e depois de 3 dias ser vomitado numa praia? Você é aquilo que você crê, não aquilo que você faz. Pode até estar fazendo algumas coisas erradas, mas pela fé em Jesus Cristo haverá superação e entendimento. Fé sem obras é morta, mas obra sem fé é religiosidade. Somos salvos não pelo que podemos fazer, mas pelo que Cristo fez por nós. Ele deu sua vida numa cruz e hoje somos livres, transformados, justificados pelo seu amor. O mundo está comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. Comemore você também. Outro aspecto que nos chama a atenção é o uso da tecnologia. Na época de Lutero, o surgimento da imprensa foi um marco da modernidade para o mundo. O fato de poder adquirir livros, aumentar o conhecimento, foi o ponto culminante determinando um novo tempo para a humanidade. Hoje, em cumprimento às profecias bíblicas, a ciência continua se multiplicando. No livro de Daniel, capítulo 12 e o versículo 4, a palavra do Senhor nos diz que nos tempos do fim, a ciência se multiplicará. O aumento de viagens e o progresso da ciência é um sinal para quem crê em Deus. Daniel profetizou que muitos correrão de uma parte para outra. Essa profecia se cumpre nos dias de hoje, quando vemos o aumento de viagens, pessoas se deslocando a qualquer lugar do mundo, de avião, de navio, de carro. Nunca houve um número tão imenso de pessoas viajando e se locomovendo por toda parte como nos últimos anos. Muitos aeroportos estão atingindo o seu limite máximo de voos e tudo isso para atender um grande fluxo de passageiros para os mais diversos locais. Daniel afirma no seu livro que a ciência se multiplicaria. No século XX ocorreu um grande avanço tecnológico em todas as áreas. Informática, indústria, eletrônica, genética, clonagem. O homem passou a dominar tecnologicamente todas as áreas da ciência. E surgiu no século XXI a era da informação. Tudo é virtual. O dinheiro, por meio de cartões de crédito, tudo pode ser feito, comprado, vendido. Os computadores, sem eles não é mais possível gerenciar qualquer coisa na face da Terra. Tudo gera em torno deles programas, documentos, informações, e-mail, cadastros, projetos. Com a ciência se multiplicando, as pessoas cada vez mais estão querendo viajar de um lado para o outro, e isso demonstra mais um sinal dos últimos tempos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus também usou aqui na Terra toda a tecnologia e inteligência. Imagine você pregar para mais de 5 ou 10 mil pessoas sem um microfone. Jesus entrava num barco e a multidão na praia. O que acontecia? A pregação era desenvolvida e todos ouviam através da brisa que contribuía para a voz chegar até a última pessoa da multidão. Estamos num tempo de festa, celebração por pessoas corajosas que defenderam a verdade e hoje milhares de pessoas seguem essa mesma filosofia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja você também uma pessoa completamente abençoada, conferindo tudo o que pregam, o que tentam te ensinar, acompanhando isso diretamente na Bíblia Sagrada. Ela é um manual para todo o cristão. Amém? Nesse instante eu quero abençoar a tua vida com uma palavra de oração. Se puder, feche os teus olhos, peça
algo que você realmente necessita nessa hora, celebrando a Deus pela reforma que aconteceu 500 anos atrás e que hoje Deus pode também realizar algo impactante na sua vida para começar um novo tempo. Querido Pai, nós pregamos a Tua palavra e agradecemos por ter usado tantas pessoas para grandes mudanças, grandes transformações para a humanidade. Muito obrigado por ter levantado pessoas como Martinho Lutero, para com muita coragem se levantarem contra todo o ensino errado, distorcido. Eu te peço a Deus, continue levantando homens e mulheres ousados que possam defender e anunciar a verdade da Tua palavra. Eu oro abençoando cada pessoa que nesse momento está fazendo um propósito, tomando uma decisão importante para viver uma nova vida, um novo caminho de fé. A Tua palavra nos diz clara e fortemente: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu peço para que o Senhor opere essa libertação na vida dessa pessoa que está acompanhando a programação. Querido Deus, que haja muita paz, muita força, coragem para continuar a jornada, com fé na palavra, com fé nas promessas que o Senhor tem nos dado. Eu oro abençoando as famílias, abençoando a nossa nação, abençoando o nosso planeta, para que as pessoas se convertam a Ti, creiam em Ti, Senhor Jesus, como Salvador e Senhor, e possam acompanhar através da Bíblia Sagrada como viver uma vida de fé, uma vida de bênção, tendo a vida eterna que só o Senhor Jesus pode nos alcançar. Obrigado, querido Deus, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará. Oramos crendo, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Se você está gostando do Com Fé é Possível, divulgue para seus amigos também assistirem e serem abençoados. Nas celebrações dos 500 anos da Reforma Protestante, já tivemos o grande concerto no Centro Cultural e no dia 28/10, sábado, teremos uma grande concentração de fé na Praça dos Bombeiros, aqui na cidade de Erechim, com a participação de bandas de diversas igrejas e a pregação da Palavra de Deus. Você de Erechim ou de outras cidades mais distantes serão bem-vindos. Esses eventos todos estão sendo coordenados pelo COMPAI, Conselho de Pastores da cidade de Erechim. Também no dia 31/10, terça-feira, teremos a sessão solene da Câmara de Vereadores. Desejamos grandes bênçãos de Deus para a sua vida. Que tua fé e coragem sejam renovadas ao ouvir a pregação do Evangelho. Um abraço carinhoso e nunca esqueça, com fé é possível. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Propag Solução Globais em Negócios. Problemas com multas de trânsito? Carteira de habilitação bloqueada? Suspensa? Não fique sem dirigir. Atendimento 24 horas. 99118-1339. Rua Pernambuco, 777. A Arraso Espaço da Beleza oferece aos clientes o telebusca gratuito, com o melhor em produtos e serviços de beleza. Muito mais que um salão, ponto de encontro da beleza. Marque já o seu horário. Rua Machado de Assis, 731. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Multas de trânsito? Carteira de habilitação bloqueada? Suspensa? Entre em contato com a assessoria especializada. Propag, ao seu lado sempre. Atendimento 24 horas.